O que não dá, na minha visão, para aceitar a ideia de que o Estado cumprirá a função de guardião da verdade. Todas as experiências históricas, né, que nós temos registro, onde o Estado se coloca à posição do grande ditador, do bom ditador, quer dizer, ele arbitrando sobre a verdade, foram desastrosas. Não é? O Brasil dos últimos anos é uma espécie de experimento social, não sei se é um experimento natural, mas é um experimento social de como a ideia do Estado disciplinador da verdade, o guardião, essa ideia da democracia militando, Karl Lowenstein, né, tropicalizar, não funciona. E nós temos já 5, 6 anos de experiência, exatamente. Vamos lá, nós censuramos no Brasil em nome dessa ideia de que a democracia deve produzir uma certa lógica de exceção para proteger a si mesma, porque essa, no fundo, é lógica, né? Que os instrumentos da democracia não são fortes o suficientes para proteger a própria democracia. Então, nós precisamos de outra coisa. Nós precisamos dar poderes especiais para o Estado, nós podemos dar esses poderes subjetivos de interpretação sobre as palavras. Vai mais longe ainda, Schiller. Como? Vai mais longe ainda. A sociedade não sabe para onde ela ir, o STF sabe. Então, a gente sabe que não pode ter censura prévia no Brasil, mas a gente aceita a censura prévia, como aconteceu a rodo no Brasil nos últimos anos. Não, porque agora é necessário, nós temos que corrigir isso. Então, um pouquinho de autoritarismo instrumental é necessário para corrigir, ou salvar, ou proteger a própria democracia. Certo? Isso me fora. A frase foi dita pela própria Carmen Lúcia. Pois é. Então, né, nós exatamente aceitamos uma ministra dizendo que, não, nesse caso, uma pitadinha de censura prévia vai ser importante. E, na verdade, não era, né? Era um documentário que ninguém sabia. O STF proibiu sem nenhum ministro ver o documentário. Sem ninguém saber o documentário. Na ditadura, pelo menos, eles viam os filmes, né? A pergunta, divulgar aquele documentário, lançar, faria grande diferença. Nós censuramos no Brasil, nos últimos anos, um economista chamado Marcos Sintra, porque fez um tweet questionando o resultado de algumas urnas. Nós censuramos um um youtuber, porque ele disse que achava que mesmo um partido nazista teria que ter liberdade de expressão. É uma opinião da qual eu discordo, mas é uma opinião dele. Ele não está defendendo o nazismo, ele está dizendo que defendendo uma visão libertária. Aliás, primeira emenda nos Estados Unidos é assim. Então, por exemplo, se eu digo assim, não pode ter censura prévia no Brasil. Todos concordam, se a gente colocar aqui dezenas de juristas aqui, todos vão concordar que no ordenamento jurídico brasileiro a censura prévia é vedada. Inclusive, eu acho que membros do Supremo Tribunal Federal concordariam com isso aqui. Não, eles dizem isso com muita ênfase. Inclusive. Agora, por que, cargas d'água, a censura prévia é praticada em larga escala no Brasil nos últimos anos? E está tudo bem, está tudo legal, tudo em nome da democracia militante, da lógica da exceção, ou só agora já é 6 anos. Então vai ser mais 6. Então, assim, o judiciário como um todo não tem mandato para proteger a nossa civilização. O mandato deles é para fazer cumprir a Constituição e as leis.